Bom, agora aqui na segunda quinzena de novembro, pessoal, falaremos sobre as relative pronouns, que seriam os pronomes relativos, tá? Quais são os pronomes relativos? São aqueles pronomes que fazem uma relação entre uma parte de uma frase com outra parte, certo? Ou às vezes faz uma relação de uma oração com outra oração, ou de uma parte com uma outra parte. Por exemplo, vamos citar um exemplo em língua portuguesa, porque esses pronomes também existem no português, né? O homem que comprou o homem que comprou meu carro não me pagou, certo? Então veja só, qual que é o pronome relativo? O pronome que, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Veja só, vou escrever aqui: o homem que comprou o meu carro não me pagou. Estou citando um exemplo em português para ficar mais fácil você entender em inglês. Porque se você não entende isso em português, você não vai entender em inglês também, tá? Olha só, então o pronome relativo aqui é o pronome que. Por que o pronome que? Porque o pronome que está relacionando o homem com o que ele fez, certo? Então nós poderíamos dizer que esse pronome que aqui, ó, ele se refere ao homem. O homem, é esse sujeito aqui, o homem, certo? O homem que comprou meu carro não me pagou, tá? Certo? Então esses são os pronomes. Na língua portuguesa existem vários pronomes, né? Por exemplo, a qual, né? Quer ver? A casa na qual eu morei foi destruída. Olha só. Então observa só. Nós temos aqui a casa e nós temos na qual. Então qual que é o pronome relativo aqui? Qual? Na verdade nós juntamos os dois para fazer sentido, né? Na qual é o pronome relativo, certo? Por quê? Porque está fazendo alusão à palavra casa e relacionando a palavra casa com o restante da frase, certo? Então vamos voltar aqui. Ó. Na língua inglesa nós temos quem, né, por exemplo, né, o pronome quem é um pronome relativo. Né? Olha só aqui, ó. A mulher de quem falei está triste. Certo? Então a mulher de quem falei está triste. Então olha só, esse termo de quem está fazendo uma relação, se refere ao termo a mulher, certo? Então a mulher de quem falei está triste. Então de quem se relaciona a mulher e ao mesmo tempo relaciona a mulher com o restante da frase, certo? Olha aqui na língua inglesa, ó. Quais são os pronomes relativos? Who, estou selecionando aqui, ó, que significa quem, que, o qual. Whom, que significa quem. Whose, que significa cujo, cuja, cujos, cujas, certo? Which, que significa que, o qual, o que. Where, significa onde, em que, no que. Ou seja, quando você usa o where, dá a ideia de lugar, tá? Olha só aqui, when dá a ideia de tempo, quando, olha lá, ó, quando, em que, só que no sentido de tempo, no qual, no sentido de tempo, certo? That quer dizer que, tá? E what significa o que, certo? Nós vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Usos. Né? Vamos ver aqui, alguns pronomes são utilizados para pessoas, coisas ou ambos. Olha só, exemplo, who. Who e whom são utilizados para pessoas, certo? Who, quem, tá? Que, o qual, whom, quem também, certo? Olha aqui alguns exemplos, ó. The man who lives here in an engineer.
certo? O homem who, que vive aqui, é um engenheiro, certo? Olha só, who se refere ao quê? Ao the man, ok? Tá? E relaciona the man com o restante da frase, tá? Outros exemplos aqui, ó. Girl about whom you are talking is my roommate. A garota de quem, certo? Lembra que who é que ou quem, no caso, né? Se referindo à pessoa. Whom é de que. Aí nós acrescentamos uma preposição de. Tá? The girl about whom. Ou seja, a mulher, a garota de que ou sobre quem, né? Certo? Você está falando é minha companheira de quarto. Tá? Olha outro exemplo aqui, ó. The bride needs to decide which dress to wear. Nem sempre o pronome relativo vai estar relacionado com o sujeito. Às vezes ele pode estar sendo relacionado com o objeto. Tá? Olha só. Nesse caso olha só. The bride needs to decide. Ou seja, a noiva precisa decidir. Aí o que é precisa decidir? Aí vem aqui, ó. Qual, né, dress to wear, ou seja, which dress to wear, ou seja, qual vestido usar, tá? Então esse which está fazendo a relação dessa parte da frase com a outra parte. E essa é a função do pronome relativo, por isso que ele se chama relativo, ok? Nós temos aqui outros, agora aqui nós vamos direto para os exercícios, exercise. Só que eu vou dar uma pausa, tá?